A principal mensagem hoje aqui é falar sobre o que a gente chama de pouso suave, que é você trazer a inflação para um nível mais baixo, com o mínimo de custo para a sociedade possível. Então, a gente vai olhar sobre diversos ângulos o que foi feito em termos de queda de inflação e qual foi a implicação que isso teve em termos de recuperação sustentável e inclusiva. O processo de desinflação está em curso, mas ele requer ainda uma política monetária contracionista. O BC tem atuado de forma autônoma e técnica para cumprir suas missões. E, ao longo das últimas décadas, os juros no Brasil têm tido tendência de queda. Ele, obviamente, acompanha ciclos, mas se a gente pegar o histórico dos juros no Brasil em relação ao resto do mundo, ele tem caído quando a gente olha uma média móvel mais longa. E falar que o BC tem implementado uma ampla agenda de inovação e inclusão no sistema financeiro nacional. Vou começar falando do regime de metas. A gente tem aqui 2 casos, e a gente poderia ter outros, mas por falta de espaço a gente colocou 2, que mostram o que é a inflação antes e depois do regime de metas. Vários países adotaram o regime de metas mais ou menos ao mesmo tempo, e a gente consegue ver que não só a inflação baixou muito, mas como a volatilidade da inflação baixou muito. Então, na verdade, o sistema de metas reduziu o custo de trazer a inflação para baixo e ela reduz o nível de volatilidade. Como a gente consegue ver nesses 2 gráficos, e outros países seriam muito parecidos, a gente vê que esse choque de inflação que a gente teve recentemente foi o primeiro choque em 30 anos onde você saiu, né, de uma tendência onde o regime de metas controlava a inflação mais ou menos dentro, né, de uma banda. Então, mostra o quão grave foi esse choque inflacionário global que a gente teve no período pós-pandemia. Então, o regime de metas foi adotado em 1999. Na verdade, é uma meta que é definida pelo governo, não é definida pelo Banco Central. O nosso único trabalho é um trabalho operacional de perseguir a meta que o governo determina. E eu vou explicar também como é que a gente persegue essa meta. Recentemente teve uma mudança de mudar a meta, né, que era uma meta de ano calendário, ou seja, uma meta que você tinha que cumprir uma inflação dentro de um ano, e agora tem uma meta contínua. Essa meta tem um intervalo de tolerância, ou seja, você tem o centro da meta e tem uma banda de meta, e toda vez que a meta não é cumprida, o presidente do BC escreve uma carta aberta explicando as causas do descumprimento e também precisa elucidar a estratégia para o retorno à meta. Então, a gente tem esse tripé da política econômica no Brasil, que é um sistema de metas. Tem um regime de câmbio flutuante, que é o câmbio, ele flutua para absorver os choques externos, e ele é baseado também num regime de responsabilidade fiscal. O que essas 3 coisas fazem em conjunto é gerar um ambiente de inflação baixa com um crescimento sustentável. Como é que nós tomamos a nossa decisão no dia a dia, né? Então, basicamente, o Banco Central, de forma muito técnica, em uma reunião com vários técnicos, e ao longo de um processo, né, que leva 2 dias, a gente olha basicamente 3 dimensões. Primeiro, a gente olha a inflação corrente. Vou começar aqui com a inflação corrente. Então, a gente olha a inflação que está saindo, e quando a gente olha a inflação que está saindo, a gente vê na inflação de curto prazo o que ela diz para a gente sobre o processo inflacionário que pode acontecer na frente. Então, a gente olha, por exemplo, a inflação de serviços, se salários estão pressionados, se tem um elemento de energia, de inflação de energia que pode ser mais duradouro, né? Então, a gente olha o que isso significa em termos de inércia de inflação à frente. A gente olha também a expectativa de inflação. Por que é importante olhar a expectativa de inflação? Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de explicar, né, de um banqueiro central explicar para as pessoas. Por que você está olhando a expectativa de inflação lá na frente? Porque a política monetária, quando a gente sobe ou cai os juros, não faz efeito agora. Ele leva tempo para fazer efeito. Então, eu não tenho como olhar uma coisa que é de hoje para trás e ajustar uma variável que tem influência na frente. Eu preciso ter as 2 coisas na mesma janela de tempo. E, por isso, a gente toma uma decisão de política monetária, em parte, olhando também a expectativa de inflação. Porque a expectativa de inflação ela gera, né, a própria inflação. Quando as pessoas esperam que a inflação vai ser mais alta na frente, você tem um processo de ajuste de preço que acaba acontecendo pela própria expectativa. Então, a gente olha a inflação corrente, a gente olha a expectativa de inflação, e a expectativa de inflação são diversos elementos. Tem a expectativa de inflação de mercados, tem a expectativa de inflação dos economistas que preenchem, né, o questionário. A gente começou a olhar agora a expectativa de inflação de consumidores também, que geralmente é até mais alto do que a dos economistas, né, e a gente olha as inflações implícitas de mercado. E, por último, a gente olha o hiato do produto. Esse é um nome difícil para dizer o seguinte: o que é o hiato do produto? A gente olha a capacidade do país crescer sem gerar inflação. Então, eu sei que eu tenho
uma situação onde, acima daquela situação, o crescimento gera inflação e, abaixo, né, ele gera desinflação. Então, a gente vê se ainda existe espaço, né, em termos de hiato de produto, para que o país cresça sem gerar inflação. Então, essas são as três principais dimensões de variáveis que o Banco Central olha todas as vezes que se reúne por 2 dias para tomar a decisão. Falar um pouco dos ganhos de autonomia. O principal ganho é permitir o Banco Central buscar os objetivos estabelecidos pela lei. Ele separa o ciclo político do ciclo econômico, então ele faz com que você consiga ter um horizonte de atuação mais longo. Isso faz com que você consiga tomar medidas independentes do ciclo político. Ele, em geral, e eu mostrei várias vezes, em várias apresentações, ele faz com que você, no final das contas, tenha uma inflação mais baixa, com juros estruturais menor e maior estabilidade. E, hoje, grande parte dos países do primeiro mundo tem um Banco Central independente, com diversos graus de independência, né? E o Banco Central, no Brasil, no caso, tem uma independência que é apenas operacional. Lembrando que quem determina a meta do Banco Central é o governo. O governo determina, olha, você tem que perseguir uma meta de 3%. Esses aqui são os seus instrumentos. O que o Banco Central faz é operacionalizar essa meta que é determinada pelo governo. Aqui a gente tem 2 gráficos bastante interessantes. Esse primeiro da esquerda é mais recente, é um estudo que foi atualizado, que ele mostra o seguinte: quanto maior o grau de independência do Banco Central, menor a inflação. Então, isso aqui é uma média de vários países na América Latina entre 1922 e 2021. É um estudo bastante amplo que mostra que, quando o Banco Central é mais independente, a inflação é a roda mais baixa. Tem vários estudos feitos sobre isso em sequência disso. E a gente também tem alguns gráficos de outros estudos que mostram a relação entre autonomia e inflação, e entre a autonomia e a volatilidade de inflação. Então, países que têm Banco Central mais autônomo geralmente têm inflação mais baixa e menor volatilidade de inflação. Alguns países não seguiram, ou preferiram não seguir, né, ou quebraram esse regime não só o regime de metas, como o regime, vamos dizer assim, de autonomia do Banco Central. A Argentina é um exemplo claro, mais recente, onde você começou, né, e na época eu até tive contato com o presidente do Banco Central, na época que primeiro foi uma mudança da meta de inflação, resolveu-se aumentar a meta de inflação com uma percepção falsa de que isso geraria mais graus de liberdade. O que acontece é exatamente o contrário. Se você passa a mensagem para o mercado que você está feliz ou está, vamos dizer assim, contente, ou que está permitindo trabalhar com uma inflação mais alta, o que acontece é que o mercado aumenta a expectativa de inflação, e se você não controla isso, gera uma espiral inflacionária. A gente tem aqui na linha cronológica, a parte da esquerda, quando aconteceu a elevação de metas, depois o abandono do regime, depois acabou tendo um default seletivo, e a gente vê o que aconteceu com a moeda na Argentina, e a gente vê o que aconteceu a partir daquele ano lá de 2013, 2014, quando tanto a parte da autonomia do Banco Central quanto o sistema de metas foi abandonado, e o que a gente teve foi uma inflação bastante alta na Argentina. O último número anualizado dá 160% de inflação. Um outro tema importante é o que a inflação gera em termos de distribuição de renda, porque a inflação é um imposto que quem tem mais recursos consegue se proteger com maior eficiência. Então, o que a gente vê é que em países que têm surtos inflacionários acaba gerando um aumento da pobreza, né, e um aumento da pobreza extrema. Então, aqui a gente colocou o exemplo da Argentina. O INDEC, que é o Instituto de Estatística da Argentina, vai soltar um número na segunda-feira. A previsão é que esse número de 39,2 vá para alguma coisa perto de 43%. Então, a gente tem uma pobreza que subiu de 25% para 43%, e a pobreza extrema também em grande subida. Então, mostra um pouco que a inflação é esse imposto perverso que, na verdade, remunera quem tem recurso e pode se proteger da inflação e cobra de quem não tem. Então, por isso que é tão importante, em termos de estabilidade social, combater a inflação. Tem um outro exemplo aqui, que é o exemplo da Turquia. A Turquia, quando os países embarcaram num aumento de juros para combater a inflação, ele desenvolveu uma tese contrária de que, na verdade, poderia trabalhar com juros mais baixos. Ele praticou uma queda de juros durante algum tempo, deu errado, a inflação saiu do nível de 8% para alguma coisa perto de 60%, 70%. Teve 5 vezes troca de presidente do Banco Central,
E, mais recentemente, a nova presidente do Banco Central, a Hafizeh, que inclusive conversei com ela outro dia, disse que finalmente eles estão dispostos a estabilizar a situação com uma grande subida de juros. A última subida de juros na Turquia foi de 5%. Então, a gente vê a diferença aqui do Brasil e da Turquia. O Brasil subiu os juros para combater a inflação mais rapidamente, e agora está caindo os juros. A Turquia ignorou o processo de inflação, caiu os juros quando não tinha condições, e agora está subindo os juros e vai ter que subir bastante mais. Então, mostra aqui a dificuldade de você adotar essa tese, né, paralela de que, no final das contas, você consegue trabalhar, né, com juros baixos, independente do processo inflacionário. E uma outra variável é o câmbio, né? O câmbio na Turquia desvalorizou, a princípio, porque você tem uma taxa de juros real muito negativa que não remunera o risco. E mesmo com a subida de juros, a gente consegue ver que o câmbio não conseguiu estabilizar, que é o gráfico de cima, o que significa que eles vão ter que subir muito mais os juros para estabilizar. Eu tenho conversado com a presidente do Banco Central da Turquia, até vou ter um encontro agora recente com ela, para falar da experiência do Brasil de ter subido os juros antes e ter conseguido estabilizar a inflação. Em termos de inflação global, o que a gente tem é uma inflação cheia no mundo inteiro, que subiu bastante de novo. Essa é uma crise de inflação global. As inflações estão melhorando em grande parte do mundo. Quando a gente olha os núcleos de inflação, a América Latina, né, salta aqui aos olhos como um núcleo de inflação que subiu muito e que caiu relativamente pouco, né? E quando a gente vê a inflação global, a gente vê que em grande parte do mundo não foi o caso da América Latina tão acentuado, mas a gente teve uma inflação de energia que subiu bastante, e depois a inflação de energia caiu, né? E agora a gente vê de novo uma inflação de energia que começa a entrar no campo positivo, e uma inflação de alimentos que, apesar de no Brasil estar bastante negativa, em alguns lugares do mundo a inflação de alimentos começou a subir lentamente novamente. Olhando os índices de preço também, a gente consegue ver aqui o Brasil com uma desinflação acentuada. Tem uma inflação na ponta, que é um efeito estatístico da desoneração que foi feita no ano passado, principalmente quando a gente olha o índice cheio. Mas quando a gente olha alimentação e bebidas, por exemplo, a inflação brasileira segue caindo forte. Quando a gente olha a parte de energia também, o Brasil teve uma desinflação. Mais recentemente, teve uma inflação pelos reajustes de preço de gasolina. A inflação que saiu recente dessa semana, o IPC 15, ele foi quase todo o preço da gasolina, 70% do ponto 35 foi preço de gasolina. Quando a gente olha os países avançados, a gente vê que tem alguns países com uma dificuldade muito grande de debelar a inflação. A Inglaterra é um exemplo claro, núcleo de inflação rodando a 6%. Eu tive lá num momento onde saiu um número de inflação com alimentos a 18%. O inglês não sabia o que era uma inflação de 18% desde a guerra. Então, eu, na época, estava até com o presidente do Banco Central inglês, o Andrew, discutindo, né, porque era uma coisa muito inusitada para eles. Então, de novo, a gente vê o tamanho de choque inflacionário que teve no mundo e a importância, né, de agir rápido e agir de forma contundente. E a gente vê o núcleo de inflação do Brasil caindo bastante, aí junto com o Chile, a Colômbia, né, que fez um processo um pouquinho mais atrasado, com uma inflação bem acima e com um número ainda muito longe, né, do razoável. A parte de fiscal, né, é importante dizer que todos os países tiveram gastos fiscais para combater a pandemia. Isso é super razoável, era, inclusive, o que era recomendado internacionalmente, foi até prescrito pela FMI, e depois você tem esse ajuste. Então, aqui a gente vê um pouco a relação entre o gasto e a inflação. Então, países que gastaram muito no fiscal tiveram uma inflação maior, esse gráfico mostra isso, e a gente vê agora que os países, né, de certa forma, estão tentando endereçar esse problema fiscal de como fazer um ajuste, e não é só países emergentes. Os Estados Unidos está com um grande debate agora de como endereçar o tema fiscal também. Em termos de expectativa de inflação e metas, a gente consegue ver aqui os diversos países. Então, a gente tem o quadradinho, o losango e o triângulo, que são os anos 23, 24 e 25, e a gente vê que quase nenhum país tem os três ângulos dentro da meta de inflação. Então, o Brasil tem já uma ancoragem, apesar de não estar no centro da meta ainda, a gente precisa perseverar no trabalho, a gente vê que a gente tem a inflação ancorada para 23, 24 e 25. No 23 teve uma subida recente, que é basicamente preço de gasolina, que era um reajuste que eu defendi que era de fato necessário, que a Petrobras fizesse, né, mas a gente vê que é uma situação que está relativamente, vamos dizer assim, comparado com os outros países, relativamente na média, ou até melhor do que a média. Inflação no Brasil caiu bastante, a gente tem esse efeito estatístico que faz com que a inflação suba, porque você tira os anos do ano passado, onde teve uma desoneração grande, que foi uma queda de inflação que volta, né? Então, isso acontece muito mais no cheio, né, do que nos núcleos. Então, a gente vê os núcleos seguem em queda, e a inflação cheia caiu e voltou.
Quando a gente olha os segmentos de inflação, a gente vê que preços administrados, que essa linha laranja que tinha caído, começou a voltar muito forte, e esse aumento de gasolina. Tem também o bônus de Itaipu, que acabou, teve algumas coisas em energia elétrica que afetaram também, mas, em grande parte, a gente vê um processo, né, de inflação que está convergindo. Esse é um gráfico que eu gosto muito, porque ele mostra a diferença da inflação do Brasil e dos países avançados, que é uma coisa que eu vejo muito na mídia. E, basicamente, o que esse gráfico faz é identificar quando a inflação é um fenômeno puramente brasileiro e quando a inflação é um fenômeno global. Então, a gente vê aqui nos anos 14 e 15 que a gente tem essa curva para cima, significa que a inflação do Brasil é maior do que a média. Então, aqui a gente teve uma inflação que estava muito mais concentrada no Brasil, mas não era um fenômeno global. Quando a gente olha a inflação que a gente teve recentemente, acontece o contrário, né? A inflação do Brasil está até bem abaixo, né, da média do mundo emergente, comparado com o padrão, né, histórico, olhando desde 2003 até 2023, ou seja, 20 anos. Então, a gente vê que é o contrário do que aconteceu no passado. A performance de inflação no Brasil, comparado aos países desenvolvidos, nem estou comparando aos emergentes, ela está bem melhor do que foi o histórico passado. Quando a gente olha a expectativa de inflação, a gente vê uma expectativa de inflação que tem caído, né, mas que parou de cair, né, há algum tempo, mas está estável aí num nível melhor. E quando a gente olha as inflações mais longas, a gente vê que quando começou a ter uma conversa de mudar a meta de inflação, você teve uma desancoragem, mas a comunicação que foi feita pelo governo, muito acertada, de manter a meta de 3, a gente consegue ver que nessa linha tracejada, que ela basicamente fez a inflação voltar, né, a inflação esperada voltar para um patamar mais baixo. No caso de mercados, o mercado antecipa um pouco, então a gente vê que já vinha caindo um pouco, porque o mercado já tinha antecipado que a meta ia ser confirmada. Então, isso mostra que foi uma decisão muito acertada manter a meta de inflação em 3%. Isso ajudou muito o processo e fez com que o Banco Central, em parte, pudesse iniciar o processo de corte de juros. Então, assim, só dizendo que foi uma decisão muito acertada do governo manter a meta de inflação em 3%. Um outro tema importante que eu vejo muito é que a gente está vendo, por exemplo, no último número de crescimento, a gente viu uma melhora do consumo, né? E muita gente se pergunta o que é o consumo no Brasil, o que é melhor, como é que a gente pode olhar o consumo no Brasil? E uma das teses que tem prevalecido é que o consumo é muito função da confiança do consumidor. Quando o consumidor está mais confiante, ele consome mais. O que mais explica a confiança do consumidor é a inflação. Quando a inflação está baixa, a confiança do consumidor está mais alta. Quando a inflação está alta, a confiança do consumidor está mais baixa. É exatamente o que mostra esse gráfico. Então, se você acha que vai ter uma situação de consumo sustentável com inflação alta, o que essa relação mostra é que isso não acontece. Você tem um consumo que ele sobe e depois ele cai rapidamente. Aqui falando um pouco sobre a missão do Banco Central de suavizar a atividade, né, de suavizar a flutuação. Então, a gente vê que a gente volta para um crescimento bastante acima da linha tracejada. Lembrando que o mercado tem errado muito o número de crescimento. Eu lembro, em 2020, quando iniciou a pandemia, existiam previsões de -8%, -9%, -10% de crescimento. O crescimento foi -3,3%. Depois, em 2021, as previsões é que o crescimento seria entre 1,5% e 2%, ele foi 5%. Depois, em 2022, as previsões é que o crescimento ia ser 0,6%, 0,7%, e foi 2,9%. E, mais recentemente, em 2023, a gente tinha uma previsão de crescimento de entre 0,5% e 0,7%, e a gente está aqui com uma previsão de crescimento agora de ligeiramente acima de 3%. Então, o mercado tem errado o crescimento, os economistas têm sido mais pessimistas em relação ao crescimento, o que nos faz pensar que tem alguma coisa estrutural no crescimento, que é o efeito cumulativo de várias reformas que foram feitas ao longo dos últimos anos de vários governos, que começou a ter um impacto positivo. A gente tem dito que a gente acha que esse tema do crescimento potencial, que os economistas estavam tão pessimistas, talvez agora esteja sendo revisado para cima, né? Um outro tema que é bastante encorajador é a parte de empregos, né? A gente fez um processo de combate à inflação, né, com uma revisão de crescimento para cima e uma revisão de desemprego para baixo. O desemprego está quase encostando naquele ponto mínimo lá, de 2013, 2014. O número de pessoas ocupadas voltou a subir e o que é mais relevante, né, para a vida das pessoas é que a renda real começou a subir, ainda que lentamente. Tem uma defasagem de inflação, mas começou a subir lentamente. Quando a gente olha a produtividade do trabalho também, a gente vem de uma produtividade em trimestres bem negativos para uma coisa que está melhorando. É verdade também que parte da melhoria de produtividade vem do setor agro, grande parte, mas a gente está vendo aí também uma melhora.
Esse talvez seja o gráfico que seja mais importante da apresentação hoje, que mostra o que é o pouso suave, né? Então, o que é o pouso suave? É você trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade. Como é que a gente mede isso? A gente mede quanto você conseguiu trazer de inflação para baixo, comparado com o efeito no PIB, com o efeito no desemprego e com o efeito no crédito. Então, você olha a variação de inflação, crédito, e você olha o desemprego. O que esse gráfico mostra? Que o Brasil trouxe a inflação, nesse período, 8,7% para baixo, ou seja, a inflação caiu 8,7%, né, com um custo de PIB de 0,3% em relação à expectativa anterior, antes do processo. Se você comparar com o mundo emergente, ele caiu a inflação 1,9%, mas com um custo de PIB muito maior, um custo de crescimento muito maior, e a média dos avançados caiu em 4%, com um custo de crescimento 2,5%. Então, o Brasil teve uma queda maior de inflação, com um custo de crescimento muito mais baixo. Quando a gente olha em emprego, a gente tem basicamente a mesma coisa, né? O Brasil teve uma queda de inflação com uma melhoria, né, do emprego, e outros lugares, apesar de o emprego ter se mostrado resiliente em vários países do mundo, em várias regiões, o Brasil foi melhor nesse quesito também. Quando a gente olha em crédito, a gente vê também que a inflação do Brasil caiu 8,7%, né? E comparado com a média dos emergentes e com a média dos avançados, foi o único país que cresceu o crédito nesse período. Então, de novo, a definição de pouso suave é fazer com que a inflação convirja para a meta com o menor custo possível para a sociedade. A gente tem dificuldade de ver outros países que tenham feito esse processo com um custo tão baixo para a sociedade. Esse é um gráfico meio complexo, desculpa aí por esses tracinhos todos, mas é basicamente mostrando esse processo de pouso suave de vários países do mundo, como em grande parte dos países do mundo você tem uma linha para baixo. Ou seja, você teve um custo de crescimento ao longo do processo, enquanto no Brasil você tem uma linha muito mais estável. Então, de novo, mostrando que a gente tentou suavizar, né, o crescimento com a política que foi feita, e hoje, né, é reconhecido que a gente, de fato, tem uma inflação voltando para a meta, não está ainda o trabalho 100% feito, mas com um custo bastante baixo. Aqui também impressionante as revisões de crescimento que foram feitas. Então, a gente tem revisões de crescimento que saíram de níveis muito baixos, aí, de 0,5, 0,6. São sucessivas revisões de crescimento para 2023, até chegar no 2,9. O mercado, na verdade, já está um pouco acima de 3, quando a gente olha algumas coisas. E o próprio FMI, quando revisou o crescimento dos países, o Brasil foi o que foi revisado para cima maior. Foi a maior revisão para cima que tivemos, né? Falar um pouco de juros no Brasil, porque a gente escuta muito, não, os juros é muito alto, e realmente os juros no Brasil é muito alto, a gente tem que fazer um trabalho para diminuir os juros estruturalmente, mas quando a gente pega as taxas de juros nominais no Brasil e compara diversos períodos, a gente vê que o período 19 a 23, na média, ele é o período de menor juros, né, da história recente, tanto na parte nominal quanto na parte real. Então, de fato, os juros no Brasil é alto. Acho que a gente tem feito um processo de melhoria no Brasil, que a gente faz com que esses juros tenham caído. Obviamente, você tem ciclos de altas e quedas, mas quando a gente olha uma média, a gente vê uma média que tem caído. E quando a gente olha de forma comparativa, o Brasil teve que subir menos o juro para combater uma inflação mais ou menos proporcional ao que no passado teria exigido uma subida de juros mais alta. Então, quando a gente olha a taxa de juros reais aqui, por exemplo, nesse gráfico da esquerda, é um comparativo com vários países, a gente vê que o Brasil, em grande parte do tempo, tem juros reais que são mais altos, né? A gente teve um período aí no passado que ele foi muito mais alto e muito descolado. Se eu usar o gráfico mais para trás, ele vai ficar mais evidente ainda. Mas a gente vê que no passado recente, como a gente iniciou um processo de queda de juros, a gente já está com um juros real que é um pouquinho menor do que o México, e a gente tem uma perspectiva de trabalhar com juros real menor. Uma outra coisa que é importante aqui é mostrar proporcionalmente o que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, isso aqui, o gráfico da direita, o que ele diz? Qual é o juros real do Brasil ex ante e a diferença entre o Brasil e a média dos outros países. Então, entre 2014 e 2019, o Brasil era 3,6% acima da média. Entre 2021 e 2023, era 2,9%. Quando a gente olha o último dado na ponta, em agosto de 2023, a taxa de juros real do Brasil, comparado com um grupo de países semelhantes, está 1,4%. Então, a taxa de juros do real do Brasil é alta, sim, é uma das mais altas do mundo, sim, mas essa diferença tem diminuído. E é importante a gente entender que esse é um processo que já vem de algum tempo. E se a gente conseguir, vamos dizer assim, concretizar esse processo de reformas, a gente tem tudo para trabalhar com juros real mais baixo e com crescimento estrutural mais alto.
Um outro gráfico importante que eu tirei aqui de uma apresentação na Bloomberg, que mostra o seguinte: qual foi a reação dos países a essa crise que a gente teve no pós-pandemia em termos de inflação. Então, o tamanho da barrinha é quanto o país teve que subir os juros em relação à sua média para combater a pandemia. Então, a gente vê aqui a Hungria, que teve que subir 10%. Então, a gente vê que o Brasil está bem abaixo da média em termos de qual foi os juros que a gente teve que subir, comparado com a média anual entre 11 e 19, para combater a inflação na pandemia. A gente faz isso no juros nominal e a gente também olha isso com um grupo de países na parte de juros real. Então, na parte de juros real, o Brasil está trabalhando com juros real de 2,2% acima da média de 10 anos para combater esse processo inflacionário, enquanto o México está trabalhando com 5,4%, a Colômbia com 3,7% e o Chile com 3,1%. Então, mostra que o Brasil subiu os juros, de fato, bastante. O juros real ficou mais alto, mas, comparativamente, a gente conseguiu fazer um trabalho de combate à inflação com uma subida menor do que outros países. Um outro tema que a gente escuta muito é, mas o Banco Central está trabalhando de forma autônoma? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra tudo que foi feito em períodos de eleição na história. E nessa última eleição, o Banco Central fez a maior subida de juros da história do Brasil e da história do mundo emergente, mostrando a atuação de forma independente, autônoma. E, graças a essa subida de juros, a gente consegue ter uma inflação muito mais estável, com uma situação onde a gente consiga cair os juros mais rápido que outros, mais na frente de outros países, e com um custo para a sociedade do processo desinflacionário mais baixo, que é o que eu mostrei nos slides anteriores. Então, aqui, basicamente, é uma comparação do que aconteceu com os juros. Cada barrinha azul dessa é um processo eleitoral, mostrando como o Banco Central atuou de forma autônoma. E aí tem uma pergunta que sempre fica, mas por que os juros no Brasil são tão altos? A gente gostaria, obviamente, de trabalhar com juros muito mais baixos, de forma estrutural, sem gerar inflação, com emprego melhor, com crescimento maior. Então, a gente olha que o Brasil tem ainda algumas deficiências, tem uma parte de recuperação de crédito que elas saltam muito aos olhos, porque o Brasil recupera 18 centavos de cada R$1, ou seja, quando o crédito é inadimplido, o Brasil só recupera 18 centavos, enquanto, por exemplo, quando a gente olha, o México recupera aí 64%. Então, tem um tema do crédito, o processo de recuperação de crédito ser judicial, ser lento. Muitos bancos até desistem de cobrar, porque leva muito tempo, custa muito caro. A gente tem um tema da dívida no conceito da FMI, que ela é ligeiramente acima do mundo emergente. Isso também faz com que o juro estrutural seja um pouco mais alto. A nossa taxa de poupança é mais baixa. E a gente viveu num período recente, aí, usando uma média desde 2010, com um nível de risco percebido pelo mercado um pouco acima da média do mundo emergente. Um outro tema que a gente tem discutido bastante é o crédito direcionado, ou seja, e aqui a gente não está falando de BNDES, BNDES não é relevante, não é tão relevante nesse sentido. Aqui é o seguinte, o quanto do crédito que ele não move de acordo com a Selic, ou seja, se eu tenho um crédito que é direcionado e está num preço fixo, o que acontece é que quando o Banco Central sobe os juros, aquele juros não mexe. Então, se eu tenho um bolo de crédito daquele que ele é muito grande, o que acontece? Eu preciso subir mais os juros para ter o mesmo efeito ou cair mais os juros para ter o mesmo efeito. Então, aqui a gente mostra uma comparação com outros países. Perdão. A gente mostra uma comparação com outros países, mostrando que o direcionamento de crédito no Brasil é maior que grande parte do mundo emergente. A gente teve uma diminuição grande e estacionou aí num nível mais baixo, com alguma oscilação na ponta. A falar um pouco de Estados Unidos, que eu acho que é um dos riscos que a gente tem enumerado. E aqui eu acho que talvez um gráfico interessante seja esse da esquerda, abaixo, que mostra o seguinte: o estímulo americano no pós-pandemia foi tão grande que você teve um deslocamento no consumo de bens para cima, que até agora não voltou para a linha tracejada. Ou seja, isso aqui é uma tendência de alta de muitos anos. O dinheiro que foi colocado na economia foi tão grande no incentivo fiscal, que você teve esse deslocamento no consumo de bens que até hoje não voltou. Então, você cai bens e serviço volta, mas bens fica acima. Como bens consomem mais energia do que serviço, isso vem junto com uma parte energética, uma demanda maior por energia também. E esses dois gráficos da direita mostram que a situação fiscal americana ela começou a preocupar o mercado. A gente tem, se a gente olhar essa linha vermelha,
e aí a gente olha aqui a parte da direita, no gráfico de baixo à direita, a dívida americana, que sempre foi aí em torno de 30%, 40%, ela começou a subir nos últimos anos rapidamente, deu uma subida grande, subiu mais na pandemia, e quando a gente olha que eles estão vivendo com juros altos, e provavelmente vão ter que viver com juros altos mais tempo, a gente tem um salto na dívida americana muito grande. O que tem acontecido mais recentemente é que isso tem despertado a preocupação, né, de alguns investidores, e você tem também números de inflação que não estão tão claros, que estão em processo de queda. Então, quando a gente olha a taxa de juros americana de longo prazo, a gente vê que ela está subindo bastante. Então, aqui o gráfico laranja mostra esses juros de 10 anos americanos subindo. Por que isso é relevante para o Brasil? Porque se o juros americano longo é muito alto, os americanos vão tirar dinheiro de outros lugares para investir nos Estados Unidos, porque a competição, né, por retorno fica mais difícil. Hoje você tem, por exemplo, empresas privadas americanas emitindo dívida, teve algumas na semana passada, num patamar de entre 7% e 8%. 7% e 8% de juros para uma empresa BBB americana, 3 BBB, é um juros bastante alto. Isso faz com que a liquidez que vá para o mundo emergente pode, em algum momento, diminuir. Então, esse é um fator que a gente tem olhado, é um fator de preocupação e, mais recentemente, tem gerado alguma volatilidade nos mercados. A outra parte é a China, que tem claramente mostrado que está mudando o modelo econômico de um modelo de incentivo, né, à infraestrutura, à construção, para um modelo de incentivo à inovação e consumo. Essa mudança de modelo tem gerado alguma incerteza em relação ao crescimento. Você tem um tema que, nesses vários anos que eles cresceram com incentivo à construção e infraestrutura, você gerou um problema em grandes construtoras chinesas que estão com problema de dívida. A gente vê, por exemplo, que a China é um dos poucos países, quando você pega a linha de tendência do pré-pandemia, nenhum setor voltou para a linha de tendência. Eles tiveram aí, principalmente quando a gente olha o setor imobiliário, está com uma queda de 11%. E como a China, né, tem sido motor de crescimento do mundo há algum tempo, gera uma preocupação no mundo emergente em relação se a China vai crescer ou não e qual é o efeito que isso teria para o Brasil, né? Aqui é uma pesquisa feita com vários investidores ao redor do mundo, que basicamente pergunta qual é o risco internacional que os investidores estão vendo, né? Então, em termos de risco de cauda, vamos dizer assim, que é o risco que poderia influenciar os mercados, o maior risco que hoje os investidores estão vendo é a inflação elevada, pode manter os bancos centrais no mundo com juros altos por muito mais tempo. Esse é o risco mais alto. Na parte de risco sistêmico, hoje o mercado vê que o maior risco é o setor imobiliário na China, depois o setor de imóveis comerciais na Europa e nos Estados Unidos. Lembrando que essa parte de imóveis comerciais nos Estados Unidos e na Europa está bem complicada também. Então, a gente vê aqui o que são os riscos, né, que os investidores estão apontando, e a gente vê que a parte de tecnologia, que era uma preocupação grande, ela está aqui com 10%, ou seja, já não é tão mais um problema como a gente tinha há 7, 8 meses atrás. Falando do fiscal no Brasil, que é um tema também que a gente tem escutado, basicamente é o que a gente lê nos jornais todos os dias, quando a gente olha a despesa do Brasil em termos reais, ela foi mais alta, ela vai ser mais alta em 2023 e 2024, e quando você pega um comparativo do Brasil com a média do mundo emergente, mesmo, né, após, vamos dizer assim, arcabouço, a gente melhorou muito, foi uma coisa muito positiva que o governo fez, mas quando a gente compara com o mundo emergente, a gente ainda tem gastos um pouco acima. É verdade que no mundo desenvolvido a gente tem vários países com dificuldade de fazer ajuste, como o próprio Estados Unidos, que eu mencionei agora. E a gente tem um tema que a gente fala de harmonia de política fiscal e monetária, e é importante entender por que essa harmonia existe e ela é importante. A gente volta para aquele slide número 2 lá, que o sistema de metas de inflação ele precisa de ter, né, uma ancoragem fiscal também, e aqui a gente vê uma diferença entre as bolinhas vermelhas e as barrinhas laranjas, que é entre a meta do governo e o que o mercado acha que o governo vai fazer de fiscal. Eu acho que, de certa forma, isso mostra que hoje o importante é persistir na meta, é o que a gente tem dito, o que foi delineado na comunicação oficial. E a razão pela qual existe um questionamento é porque você precisa de receitas adicionais bastante grandes para cumprir, né, esse número. Mas eu acho que o importante aqui, apesar de todo mundo entender a dificuldade de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos
não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então, aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito, a gente acha que esse é um caminho bem promissor, e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que o que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta. Essa é uma pesquisa da Quest, que saiu na semana passada, com muitos agentes, que pergunta qual é o principal problema da economia hoje, e como retratado aí nos artigos de jornais e no debate econômico, o que aparece em primeiro lugar absoluto é o fiscal. Aqui eu acho que tem uma notícia boa, uma notícia ruim, mas também tem uma notícia boa, que é o governo tem endereçado esse tema, o Congresso tem medidas que vão ser aprovadas que vai ajudar. Então, acho que a tendência desse fator de risco é melhorar bastante. E a gente vê que a preocupação com alta de juros, que era 11%, ela está agora em 6%. Então, eu acho que aqui a gente tem notícias boas pela frente. Um outro tema bastante relevante, a gente olhou no passado o impacto das regras fiscais nas taxas de juros. Então, todas essas linhas azuis, a linha azul é quando foi feito, vamos dizer, o marco zero, né? E aí a linha laranja é o impacto no tempo do teto de gastos e do novo arcabouço fiscal. E a gente vê tanto o teto de gastos quanto o arcabouço fiscal, quando eles são anunciados, o que acontece é que a taxa de juros nominal cai, a taxa de juros real cai e a inflação implícita cai também. Então, mostra que a expectativa de inflação e as taxas de juros estão bem correlacionadas com a expectativa de um fiscal melhor à frente. Então, isso se mostrou verdade tanto no teto quanto no arcabouço fiscal. Então, é importante entender por que, às vezes, quando saem notícias ruins de fiscal, né, o mercado piora e a gente tem essas taxas de juros de longo prazo, que são as taxas de juros que as pessoas usam para fazer financiamento de longo prazo, por que elas sobem, né? A parte de estatística de câmbio, que era foi um dos pedidos aqui para a gente elucidar, foi, na verdade, um erro operacional. O Banco Central fez uma atualização até para simplificar os códigos cambiais. Foram criados novos códigos. Teve um código que foi o 34021, que ele foi criado, mas ele não foi parte do banco de dados, não foi absorvido. Então, gerou uma diferença no câmbio contratado nas importações mensais. Aqui é o código, que é o 34021, que é o código de demais soluções de pagamento digital, ou seja, parte dos pagamentos digitais não foram incorporados. Isso já foi analisado pelo TCU. O TCU considerou a representação do Ministério Público improcedente no mérito, arquivou o processo. E aqui a gente só mostra, em termos de importância para o fluxo total, que ele foi bem pequeno. Ele é 1,5% do volume negociado, ele é 0,4% do comercial mais financeiro. Então, foi um erro estatístico que aconteceu, numa mudança que foi feita até para simplificar o processo de fechamento de câmbio, e a gente adotou vários procedimentos para que isso não aconteça no futuro, como a revisão completa das rotinas, a parte de cruzamento de dados, né, com diversas etapas, e a parte de etapas de conferência antes de publicar os dados. A parte do custo de crédito, aqui é importante. O Banco Central fez várias medidas para cair o spread bancário, foram mais de 20 medidas ao longo dos últimos tempos. E o que a gente tenta mostrar aqui, a gente pega dois momentos no tempo que a Selic foi igual. O gráfico aqui está com um problema, Ternino. Então, mas aqui, basicamente, são 2 pontos no tempo onde a Selic era igual e a gente vê que a taxa o spread de crédito está mais baixo. Então, a gente acompanha durante um tempo. Obviamente, a gente gostaria que o spread estivesse muito mais baixo, mas a gente mostra que a inadimplência, que o spread de juros caiu depois das medidas que foram adotadas, dada uma mesma Selic. Quando a gente pega a decomposição do spread, a gente vê aí o que é inadimplência, o que é despesa administrativa, o que é a margem financeira e o que é a parte de impostos, para mostrar exatamente qual é o campo de atuação que a gente tem com as medidas que foram feitas. Esse é um gráfico também bastante importante, porque ele mostra o seguinte: o crescimento do crédito ele não segue necessariamente uma Selic mais baixa. Para eu crescer o crédito com uma Selic mais baixa, eu preciso de cair a Selic com credibilidade. Porque se eu caio a Selic e a taxa de juros longa sobe, ou se as pessoas entendem, se o mercado entende, os agentes econômicos entendem que aquela queda de Selic não é sustentável, eu posso ter o efeito contrário. Então, aqui eu mostro 3 processos de queda de juros. Tem um processo de queda de juros mais recente, que a gente vê que os juros caiu e o crédito subiu rapidamente. Teve um processo de queda de juros
logo após a fixação do teto de gastos, ali nos anos de 2016 e 2017, que a gente também vê que o crédito vinha de negativo e subiu, mas a gente teve um processo de queda de juros nos anos 2012, 2011, 12 e 13, que a gente caiu os juros e o crédito caiu. E ele seguiu caindo até ficar negativo. E depois você teve que voltar a subir os juros. Então, aqui é um gráfico só que mostra, a única coisa que a gente está querendo mostrar aqui é que, para a gente fazer com que o crédito cresça, não é simplesmente cair a Selic, é cair a Selic com credibilidade, porque senão tem um efeito contrário, e a gente já teve isso na nossa história. Um outro ponto que a gente vê muito é que a Selic é o grande indexador de crédito, e que, se a gente cair a Selic, todo o crédito vai ficar muito mais barato. E, na verdade, a taxa Selic é a taxa que o Banco Central estipula para um dia. Todas as taxas de juros de um dia para frente são determinadas pelas pessoas e empresas que querem emprestar dinheiro para o governo naquela taxa, naquele momento. Então, a gente mostra aqui os indexadores das operações de crédito. 58% é prefixado, ou seja, não está ligado à Selic, está ligado a uma taxa longa. A gente tem alguns outros indexadores, mas os indexadores que têm influência na Selic são mais ou menos 25%. Ou seja, grande parte não está indexada na Selic, por isso que é importante cair a Selic com credibilidade. A parte de mercado de capitais também, que a gente tem dito que o crescimento de mercado de capitais ele é muito democratizante, porque ele faz com que, na verdade, o balanço dos bancos abra espaço para fazer coisas com pequenas empresas, né, com pequenos negócios. A gente tem a parte de microcrédito, toda a parte de crédito que foi desenvolvida a partir disso. Então, se você tem um mercado de capitais inexistente, as grandes empresas têm que ir nos bancos. E aí o balanço dos bancos fica todo ocupado com grandes empresas. O que a gente viu com o crescimento de crédito é que, no final das contas, quando a gente teve um crescimento de crédito, o crédito foi mais democratizado no balanço dos bancos. Então, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver também que, na parte de ativos, teve uma grande democratização. O número total de cotistas subiu bastante, foi de 7 milhões para 34 milhões em termos de fundo, e os aplicadores em bolsa saíram de 0,6 para 6 milhões. Então, no final das contas, quando a gente diz, não, os juros altos, ele remunera, né? Tem aquela noção de que quem tem dinheiro é remunerado pelos juros altos, mas, no final das contas, todo mundo que tem poupança é remunerado. E o governo se financia com isso. Então, é importante a gente entender que, quanto mais crédito privado, quanto mais mercado de capitais a gente tiver, mais espaço a gente vai ter no balanço dos bancos para fazer aquela democratização de colocar o pequenininho. O que a gente sempre quis é fazer mais cooperativismo, mais microcrédito, é colocar o pequenininho, gerar inclusão. O nosso processo é um processo de inclusão de crédito. Então, eu vou para o cooperativismo. A gente teve o maior crescimento do cooperativismo na história. Foram mais de 20 medidas adotadas pelo Banco Central. A gente tem até objetivos do cooperativismo crescer bastante mais. Eu acho que qualquer um aqui que tem contato com a OCB e fala com o Márcio, ele pode dividir com vocês o grande trabalho que nós fizemos junto com as cooperativas para aumentar o crédito no cooperativismo. Ninguém acreditava que o crédito no cooperativismo fosse subir tanto. Durante a pandemia, enquanto os bancos grandes negavam crédito para grande parte das pequenas e médias empresas, a cooperativa não negava. Por quê? Porque a cooperativa tinha mais informação sobre a empresa, mais informação sobre o cooperativado. Então, o que a gente viu foi uma redução dessa simetria de informação que fez com que a carteira crescesse bastante. Um outro tema é o microcrédito, que é muito importante nas comunidades. A gente vinha de 3 anos de crescimento de microcrédito negativo. O Banco Central fez várias medidas para aumentar o microcrédito. E a gente vê que ele veio de um crescimento negativo para um crescimento positivo muito alto. Ainda é baixo? É baixo. A gente precisa crescer o microcrédito. Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho aqui junto, né, com as pessoas que atuam no microcrédito para fazer com que isso cresça de forma consistente. Falar um pouco só da agenda de tecnologia. A gente tem aqui o Pix, que acho que é um grande instrumento democratizante. A gente vê hoje que o Pix é um meio de pagamentos utilizado por grande parte da população, que fez com que novos negócios pudessem surgir, as pessoas pudessem fazer o pequeno comércio, vender coisas com um item com valor muito baixo, que não eram antes possíveis, porque o preço da transação matava o negócio. Agora a gente tem pessoas fazendo esse tipo de negócio. A gente está juntando com o Open Finance, que é um compartilhamento de dados para que a gente possa ter um processo mais competitivo. O que a gente quer ter aqui é comparabilidade e portabilidade imediata. A gente lançou a moeda digital e a gente está no processo de desenvolvimento. Tudo isso vai fazer com que o sistema financeiro brasileiro seja um dos mais digitais e mais inclusivos do mundo. O Banco Central tem ganho vários prêmios nesse sentido de sistema de pagamentos.
A gente tem feito também a modernização da regulação cambial. A regulação cambial brasileira era datada de 1960, 1970, com várias leis muito antigas. A gente fez isso para agilizar o processo de importação, exportação, a simplicidade para você fazer negócio com outros países. Isso tem ajudado também na parte de digitalização, porque em algum momento a gente entende que a gente vai ter uma moeda digital internacional. Aqui é um pouco mostrando o crescimento do PIX. A gente vê que o crescimento do PIX ele gera mais emprego formal, ele diminui a informalidade. A gente vê que o PIX ele democratizou. Ele hoje são 650 milhões de chaves, 3,5 bilhões de transações. E quando a gente olha as faixas agregadas por valor, a gente vê como democratizou, ou seja, como tem pequenas pessoas fazendo PIX e usando o PIX para melhorar a vida das pessoas. Porque, no final, a agenda do Banco Central de inclusão e de sustentabilidade é para ajudar a vida das pessoas. Tem uma grande parte da agenda que ela não é tão pública, mas que a gente vê já efeito positivo na vida das pessoas. A gente vê aqui que o PIX hoje ele é mais usado do que todos os outros meios de pagamento. Ele é de graça para as pessoas, e o que ele tem feito, a gente vai, por exemplo, em lugares que não tem banco, não tem caixas de retirar dinheiro e que a única forma de pagamento é o PIX. Outro dia, por exemplo, eu recebi um vídeo de uma cidade que as pessoas diziam que se não fosse o PIX, a cidade não ia conseguir funcionar direito, porque não tinha como fazer pagamento. Até uma pessoa que voltou de férias agora, que está ali atrás, que é a chefe de gabinete, me disse que ela estava num lugar que a única forma de pagamento era o PIX, que as pessoas elogiavam muito isso. Então, essa agenda inclusiva do Banco Central, com o Open Finance, com o PIX, com a moeda digital, vou passar um pouquinho mais rápido. A nossa moeda digital vai simplificar muito o processo de contratos, registros e de análise de dados. Ela vai fazer com que o processo de compra de bens, registro e contrato seja muito mais fácil, porque ele vai ser feito digital, de forma digital, vai diminuir muito o custo. A pessoa que compra um imóvel, que tem que fazer um contrato, que gasta um dinheirão, isso vai custar centavos no futuro, então vai diminuir bastante esse custo. E aqui é o que a gente entende que vai ser esse sistema daqui a 1 ano e meio. Você não vai ter mais um aplicativo de um banco A, banco C, banco B. Você vai ter um super aplicativo, que você vai ter lá banco A, B e C. Você vai ter a sua posição consolidada. Se você quiser fazer um PIX para fazer um pagamento, ele vai dizer qual é o saldo que você tem em cada banco. Você vai poder escolher se quiser fazer em moeda digital ou em moeda, vamos dizer assim, analógica. Você vai conseguir comparar todos os produtos em todos os bancos e mudar de um banco para o outro para ter o menor preço possível. E, no final das contas, o que isso faz é gerar portabilidade e competitividade imediata em todos os produtos no mundo financeiro. A nossa agenda de educação financeira, eu estou acabando já, perdão, a agenda Aprender Valor, ela está presente em 27 unidades da federação, são 22 mil escolas, 5,6 milhões de estudantes que têm acesso hoje à educação financeira. Então, a gente vê a vantagem que isso tem criado. A Queen Máxima veio para o Brasil, a gente, de fato, até visitou uma escola para ver o andamento desse processo. E é uma grande agenda que a gente tem de sustentabilidade, que é uma agenda de financiamento ligada ao Sistema Verde. A gente aderiu a um sistema de, vamos dizer assim, de sustentabilidade internacional. A gente adota as melhores práticas. Também o Banco Central aqui ganhou alguns prêmios. Nós criamos o Burô de Crédito Verde, que é para a gente ter financiamento rural de forma mais sustentável. É uma agenda bastante ampla, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. A gente agora está engajado nesse projeto de mercado de carbono também, que eu acho que é muito importante para o país. E aqui, por último, só todos os destaques que a gente tem tido aí, de todas as coisas que têm acontecido com o Brasil e o reconhecimento. Eu acho que a gente está chegando aqui ao fim. E eu queria passar a mensagem final, que é a mensagem do Pouso Suave, que é: o Banco Central tem conseguido realizar um trabalho de trazer a inflação para a meta, uma meta estipulada pelo governo, e trazer a inflação para a meta com o menor custo possível para a sociedade. Então, o Banco Central tem trabalhado nesse sentido para ter essa recuperação de forma sustentável e inclusiva. Enfatizei que o Banco Central tem trabalhado de forma técnica e autônoma. Os juros têm uma tendência de queda de longo prazo, a gente entende que o juros está alto agora, está num processo de queda. E eu queria também, por último, dizer que a gente fez uma grande agenda de inovação e inclusão do sistema financeiro que ajuda a vida das pessoas e que promove inclusão e sustentabilidade. Muito obrigado.